assistindo, vão tentando, né, e vendo. Porque eu acho assim, algumas pessoas têm uma afinidade muito grande com áudio, né? Basta ouvir, prestar um pouco de atenção, ela capta ali mais fácil às vezes do que ler, ter que ler tudo, né, para tentar elaborar tudo aquilo. Então, talvez a gente possa ir conversando com as pessoas assim, né? Olha, nem quem não quiser estudar, ler todos os textos, não precisa. A gente, assim, né? Vai na prática, vai na conversa. Talvez a gente possa ter uns encontros que a gente não faz a sessão seguindo esse passo a passo, a gente só faz uma conversa nossa, né? Para ver o que as pessoas querem, como é que elas querem, talvez, discutir, né? Um pedaço do assunto antes de continuar só praticando. Então, aí eu acho que vai das pessoas também se posicionarem, né? Falarem o que elas querem, que aí a gente vai fazendo o que o grupo pode fazer, quer fazer, né? Eu estou super aberta, assim, para mim o que importa é, de alguma maneira, isso dá uma rotina, uma disciplina, ajuda a gente a se motivar mais para poder aprender o assunto, né? Que é o que eu estou precisando. Então, nesse ponto aí, acho que eu tenho essa grande afinidade com a Maria Andresa, né? Gosto de estudar, quero aprender para colocar na prática. E fico feliz que vocês tenham vindo, que você esteja aqui com a gente, né, Gilma? E também disposta a aprender o que é, enfim. Então, vamos fazer a sessão, senão a gente vai acabar... Eu tenho um compromisso às 18, então, assim, 5 e pouco eu vou precisar sair. Tá? Mas acho que dá, né? Dá mais de 1h30, então acho que dá para. Daí até tem um momento para isso, né? Do encontro. Que a gente pergunta, né? Na parte do admin que a gente pergunta. Deixa eu só abrir a janela aqui. Só para você ver, né? Que o quanto isso é senso comum. É como se as pessoas já tivessem feito tantas reuniões que aí tivesse criado um modelo. E aí no próprio encontro tem um momento para isso que ela falou. Tipo, olha, né, eu preciso sair tal hora, a gente precisa... E aí as reuniões também não ficam gigantes ou alguém sai insatisfeito por algo. Então tem um momento para cada coisa. O site deles é um pouquinho... Tem um truque. Deixa eu compartilhar a tela. Aí o site é em inglês, mas tem um momento que a gente consegue pôr... Vocês já estão vendo? Sim. Bom, aí tem algumas partes que a gente consegue pôr, ele vai para português. Aqui já está dentro do curso. Decidindo em conjunto, um curso gratuito para ativistas climáticos. Que nem eu tinha falado, né? Muitos ativistas eles usam essa proposta, essa organização. Aí no encontro passado a gente fez esse primeiro momento aqui. E que a gente tinha começado já o segundo e percebemos que no segundo se repete o primeiro. Mas aí ele tem essa questão de tomada de decisão muito forte. E quando a gente começou a fazer só eu e Gabriela, a gente ficou meio que sim, tá. A gente começou a concordar, certo? Certo. Mas tipo, de quê? Como, né? Então, a gente vai começar agora a sessão 2. E aí tem aqui a parte da preparação da sessão. Eles sugerem aqui fazer a leitura, né? Você pode ler para se preparar para a sessão. Como sempre, ler os materiais será muito útil, mas a sessão também funciona se você não ler os materiais. Eles trazem essa ficha, que é como se fosse um resumo de todo o processo, né? Eu ainda pego a ficha, ainda tem umas partes assim que eu não, tipo, você olha, ela tá tão resumida que você não entende muito bem, mas eu acho que no decorrer do tempo, você praticando, né, ela vai ser realmente esclarecedora. E no livro tem outras fichas, que até no próprio livro vai recomendando, né? Quando você for fazer essa parte, use a ficha tal, use a ficha tal. E aí eu comecei já a escanear o livro para mandar para vocês. Só falta juntar aqui no PDF, que eu tentei fazer pelo celular e não consegui. Aí a gente vai começar agora a parte 1, que é a abertura. E aí a gente vai assistir pequenos vídeos e vai fazer a proposta que vai ser colocada.
Olá, boas-vindas de volta. Aqui estamos nós na sessão número 2. Espero que todos vocês aí estejam muito bem. Então vamos começar e, como sempre, começar com um check-in, né? Lembre-se que esse é o momento para que todos se façam presentes no encontro, então para o grupo começar a se conectar. Eu sei que cada um vai chegar aqui de acordo com uma realidade, com uma rotina diferente, então compartilhe um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá, eu vou pedir para que o facilitador ou a facilitadora comece a rodada, decida para onde que vai ser andado, e vamos tentar manter as falas aí dentro de um minuto ou menos por pessoa, para que todo mundo possa falar e a gente tenha um tempo suficiente de qualidade para a sessão. Então comecem o check-in, eu vejo vocês no próximo vídeo. Pronto, aí ela deu a orientação, né? E aqui está dizendo, atividade 5 minutos, facilitador conduz uma rodada de check-in, todos os participantes como estão chegando na reunião. Aí no outro encontro, a gente tinha visto para a Gabriela ser a facilitadora, porque é ela que está guiando, né? Que está colocando assim, ó, o encontro é tal dia, tem esse... Está com essa função, no caso, né? De organização do grupo. Aí passa aí a palavra para a Gabriela para fazer o check-in. Certo. Maria Andresa, só lembrando, você já está gravando? Tô. Beleza, tá bom. Só porque eu não tinha prestado atenção. Bom, então, eu estou chegando hoje na sessão animada, bastante otimista, que apesar de a gente estar começando pequeno, o grupo vai se firmar, né? Para o semestre e o ano que vem a gente vai conseguir avançar nesse aprendizado. Estou um pouquinho cansada e preocupada pelo fato do horário, né? A gente tem um horário para sair e eu não queria cortar a sessão assim antes da gente fechar um ciclo, mas será necessário. Estou chegando muito animada. Passo então para Maria Andressa. Eu também estou animada, feliz por estarmos aqui, termos conseguido, né, os 3 chegar aqui. Hoje teve um encontro da escola da minha filha, na hora da manhã, e foi bem animado, teve bastante atividade. Aí eu tô assim um pouco o desejo de, tipo, vou me encostar ali. Mas aí como eu sei que isso aqui é tão importante, o cansaço foi embora. Então, no momento eu tô sentindo bastante energia ainda para dar continuidade do que a gente precisa. Eu passo a palavra para a Gilma. Bem, eu também estou feliz por estar aqui presente. Assim, tenho uma sede muito grande de aprender. Então, para mim, eu acho que isso vai muito de encontro àquilo que a gente, na vivência, bate cabeça, né? De não encontrar grupo que pense do mesmo jeito, que aprenda a vivenciar melhor a vida. E eu acho que esse curso vai fazer isso não só para criar, né, uma proposta, mas como um motivo de vida para a gente aprender a se relacionar melhor. É isso que eu acho. Então, estou muito feliz. A gente segue agora para outra etapa, que é chamada de admin. E agora que a gente já fez o check-in, vamos relembrar. A gente agora vai passar para a sessão do admin. Né? Recapitulando rapidinho, para reforçar, né? Então, admin A para ausentes, então vamos ver quem é que está ausente, quem está presente. D de duração, M de minutas, algumas minutas de 1 hora, né? Informativos, o I, assim, qualquer anúncio que possa haver. E N para a nossa próxima sessão. E aí eu gostaria agora que a facilitadora ou o facilitador passasse por essa lista, né, do admin e verificar se tá tudo certo para a sessão de hoje. E não demora muito mais que 5 minutos nessa sessão, a menos que haja realmente um grande problema que vocês precisam resolver. Quando vocês estiverem prontas e prontos para continuar a sessão, voltem aqui. Pronto. Eita, travou aqui. Mas se a gente perceber, meio que só naquela conversa inicial que a gente teve, a gente já veio trazendo alguns dessas etapas, né? A gente já começou a discutir quem é que estava, quem é que não estava, né? A gente já sabe mais ou menos qual é a duração, né? A gente começou 3 horas, a ideia é a gente ir até que horas, Gabriela?
15 até 5, né? Eu 5h15, Pronto, até 5. 5h15 eu consigo, Não, se mas aí precisar. 5 é melhor porque fechamento às vezes dura um pouquinho mais. Pronto, então a duração vai ser de 3 às 5. A memória, querendo ou não, a gente já automaticamente a gente já começa a falar. Então, se a gente, quando eu vejo isso, parece que é uma coisa que é algo natural, como se a gente já fizesse isso automaticamente. Só que dentro de uma reunião, de um encontro, às vezes isso dura muito tempo. Você passa muito tempo falando. Quando você vê, passou 1 hora e você ainda estava nesse primeiro momento do encontro. E aqui não, por você estar consciente que eu tenho um momento do check-in, que é como a gente chegou, eu tenho um momento para saber quem está presente, qual foi a duração, resgatar alguma informação do encontro anterior, de passar informes, de saber quando é que vai ser o nosso encontro. Aqui eles fazem muito rápido. 5 minutos eles conseguem fazer tudo o que a gente fez aqui nesses primeiros momentos, né? De esperar todo mundo chegar. Então, assim, é algo que o facilitador, estando com isso daqui, ele vai guiar o processo e vai sair falando de forma dinâmica, que em 10 minutos a gente consiga fazer essa etapa, né, que é o início de todos os encontros. Quer completar com mais alguma coisa, Gabriela? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que depois que isso fica automático, né, a gente já sabe, já chega, já começa a falar como tá, e as pessoas vão entrando, aí a gente vai... Eu já ouvi em alguns grupos, o pessoal chama isso de ronda, quando você, inclusive, faz durante as sessões, no meio, para justamente trazer de novo o foco, né, e dar oportunidade das pessoas, assim, extravasarem, talvez, algum sentimento, alguma situação ali, né. Porque, às vezes, algumas reuniões são mais pesadas, o assunto, às vezes, é pesado para decidir, né. Eu acho que informativos também a gente passou por eles, porque a gente já falou o que a gente veio fazer aqui, que expectativas mais ou menos a gente tem sobre o que queremos fazer com isso, né? E a próxima sessão, de uma certa maneira, eu acho que a gente tinha combinado de se encontrar amanhã, então eu estou na expectativa de que a gente vai manter esse encontro amanhã, né, com quem puder vir. Então, também acho que já passamos por esse, podemos seguir. Sim. Consentir a agenda. Bem, então a sessão de hoje será assim. Vocês terão um tempo para discutir as perguntas, né, algum questionamento que ficou da última sessão. Se ainda não encontraram as respostas, esse vai ser um momento para compartilhar e perguntar para o coleguinha aí do lado. E também podem explorar novas questões, novas dúvidas que surgirem que vocês gostariam de refletir aí junto. Em seguida, a gente vai falar sobre as 2 etapas da tomada de decisão, né? A primeira etapa, que é sobre geração da proposta, então vocês vão elaborar uma proposta aqui para tomar decisão em conjunto. E depois, a segunda etapa da decisão é tomar propriamente dita a decisão sobre a proposta. Então, a gente vai ter uma sessão tanto quanto intensa hoje, mas confia que vai dar tudo certo. E aí depois a gente vai dedicar um tempo para reunir novas dúvidas que surgirem, fazer a famosa rodada de avaliação da reunião e check-out. Bem, essa é a agenda para a sessão de hoje. Espero conseguir encontrar também consentimento para a agenda de hoje, né? Eu vou pedir para que o facilitador, para que a facilitadora verifique o consentimento aí. Talvez exista algo que vocês precisem mudar. E estou ciente de que, como por causa do formato desse vídeo, vai ser difícil fazer alterações. Mas vejam como vocês conseguem trabalhar assim, em cima do que existe e fazer as adaptações que forem necessárias, caso seja o caso, né? E aí, seguindo o próximo vídeo, quando houver um consentimento para a agenda, e estiverem prontos para entrar no conteúdo. É que já começa o processo de tomada de decisão. Essa agenda funciona para você? Em outras palavras, há consentimento para a agenda? Quer que eu volte a partezinha do vídeo que tem alta tela aqui? Aqui, deixa eu ver se volta. Olha, para mim,
Eu acho que a gente até levantou já, eu vi que vocês já estavam conversando sobre o que era a sociocracia, enfim, né? Então eu acho que a gente meio que passou já assim por esse ponto, né? Minimamente, para a gente entender que a gente vai gerar uma proposta sobre como vai funcionar esse grupo, né? Pelo menos no nosso ponto de vista aqui, a título de um exercício, para depois tomar uma decisão e bater um martelo, vamos dizer assim, numa proposta inicial que a gente pode levar para o próximo encontro e apresentar para as outras pessoas, né? Claro que nessas conversas vão sempre surgir novas dúvidas ou novos pontos que a gente possa querer explorar. Então, eu acho que essa agenda que ela estruturou, para o caso que a gente está aqui, funciona super bem, né? Eu estou bem satisfeita com isso, acho que é uma coisa rápida e que a gente tem o conteúdo para poder construir, né, o processo. E aí, essa parte aqui de decisão por consentimento, tem já alguma proposta que a gente vai ver? Porque teve um momento que a gente ficou na dúvida se a gente ia decidir, por exemplo, que eu acho que ela até trouxe o exemplo da outra vez, vai ter ou não encontro se tiver determinada quantidade de pessoas. Não seria esse momento ainda, né? Não, eu acho que não. Eu acho que o que a gente precisa ter isso para cada uma de nós, né? Temos que ter isso na cabeça aqui já, ou escrito, né? Quando a gente pensa numa proposta, qual que vai ser a grande tomada de decisão nesse processo? Como vai funcionar esse nosso grupo, né? O que queremos com isso? Como ele poderia funcionar? É uma proposta. A gente vai fazer uma tomada de decisão sobre uma primeira versão de uma proposta de como esse grupo poderia funcionar, para depois, a partir desse insumo, com outras pessoas que vão entrando, a gente vai fazendo novos acordos, né? Como isso segue ou não. Por exemplo, se vai ter encontros todo mês, se é semanal, mensal, qual que é o de horário. Se a pessoa falta muito, se ela fica ou não fica no grupo. O WhatsApp funciona para quê? Não sei o que lá. Os temas que a gente quer estudar, o material base que a gente vai usar. Coisas desse tipo, né? Que eu pensei. E tudo que a gente já falou antes, assim, no começo do encontro, acho que entra aí na hora que a gente for fazer esse trabalho aí, que é gerar essa proposta, né? E depois tomar a decisão. Não, tira isso, acho que isso não precisa, isso aqui pode assustar, e aí por aí vai, né? Eu acho que a gente poderia caminhar nessa forma. Pelo menos é o que eu estou enxergando aqui, mas fiquem à vontade, né? Para trazer aqui o que vocês acham que é. E ficando em dúvida, fala aí, porque a gente... Porque tem um momento da pauta, da decisão da pauta, né? Mas aqui ela está trazendo a agenda, né? Eu só fiquei na dúvida assim, o que seria essa agenda. Mas eu acho que é isso que você trouxe mesmo, é o que a gente meio que está estruturando, né? O passo a passo do encontro todo, da sessão toda, né? A agenda é o que vamos fazer hoje. E o conteúdo seria como é que o grupo vai funcionar, né? O nosso exercício que a gente se propôs a fazer. Então, a gente vai passar aqui para o próximo, responder perguntas da última sessão. Então vamos lá. Sempre no começo de cada sessão, a gente vai reservar um momento para retomar as dúvidas que ficaram das sessões anteriores e compartilhar respostas aos novos descobrimentos, né? Então, nessa sessão, nesse momento agora de perguntas e respostas, vou pedir que vocês compartilhem as dúvidas, tá? E não ultrapassem os 10 minutos. Vamos reservar 10 minutinhos para isso. E nós estamos cientes de que provavelmente haverão muitos questionamentos, né? Quanto mais vocês sabem, investigam sobre sociocracia, algumas outras dúvidas, mais dúvidas e perguntas vão surgir. Isso é normal, porque muitas das perguntas que vocês podem ter serão respondidas fazendo as coisas ali, né? Então, não supervalorize as dúvidas e as incertezas que vocês têm. Vamos conversar um pouquinho só sobre os novos descobrimentos, dúvidas, questionamentos, e aí eu vejo vocês no próximo vídeo. Sim, cadê? Você foi capaz de responder as perguntas que anotou da última vez?
Aqui no Eu caso tenho... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu estava só lendo aqui, tentando entender. No caso, essa aqui seria as perguntas da última vez, no caso do último encontro, né? Ou se estiver fazendo a pesquisa, da pesquisa que você fez. Então, eu ia falar assim, que eu parei para pensar um pouco sobre isso, eu também não li todos aqueles textos, mas eu passei o olho, fui tentando ver, né, o que estava abordando, o que a gente já tinha visto ou não, que a gente já tinha feito essa segunda sessão, né, para a gente tomar um pé do que era, assim. Mas agora, fazendo a segunda vez, está bem mais fluido, né? Então, acho que quando for a terceira, quarta vez, vai ser muito tranquilo. Eu pensei assim, no meu caso, eu tenho dúvidas teóricas, né? Por exemplo, entender bem claramente, né, a diferença da sociocracia para as outras, né? A democracia, por exemplo, e outras dúvidas, assim, mais na linha teórica. E também delinear mais claramente, né, organizar o pensamento para entender mais claramente tudo que está dentro da sociocracia, porque esse curso ele é focado na tomada de decisão, mas eu tenho interesse naqueles círculos, né, em como que eles funcionam, como que uma coisa influencia na outra, como é que é essa distribuição de poder para essa tomada de decisão conjunta e de conciliação, né? Enfim, então eu formulei aqui alguns pontos assim mais teóricos e alguns mais práticos, que eu acredito que é como ela disse, né? A gente vai fazendo e vai entendendo, vai respondendo. Não sei se a gente vai entrar muito na parte dos círculos nesse curso, mas esse é um ponto que me interessa, eu quero entender melhor. Que eu levaria, né, numa pauta de um grupo de estudos, assim, esse ponto, né, de funcionamento em círculos. Então, por enquanto é isso. Assim, eu não sei se vocês querem que faça uma lista de perguntas mesmo, ou se a gente só deixa esses grandes temas e depois a gente organiza melhor quando for um outro momento. Sobre o funcionamento do grupo em si, eu acho que a gente já meio que pontuou algumas coisas aqui nas nossas conversas, né? Não sei se vocês têm dúvidas sobre essa parte. Eu acho que sobre o grupo está claro já. Realmente da proposta, né? Que é a gente usar a sociocracia para um grupo de estudos. Né, e com isso a gente vai colocando em prática e a gente aprendendo, a gente vai poder aplicar em outros locais. Uma das suas dúvidas sobre a sociocracia e a holocracia, no livro eles colocam também como se fosse algo que, vamos dizer assim, meio que similar. Não sei se seria essa a palavra correta. Eu até não tinha pego essa parte inicial aqui do capítulo, que fala da criação do livro, dos agradecimentos, do prefácio. Rapidinho aqui. Não. E aí, eu vou colocar tudo, porque eu acho que é importante a gente ver o material inteiro. Eu não cheguei a anotar quais são minhas dúvidas ainda, mas sempre quando eu vou lendo, eu vou sempre encontrando alguma coisa, alguma palavra. E eu acho que eu vou realmente precisar anotar até para depois ir atrás da resposta. Porque às vezes você tem uma dúvida ali quando você está fazendo uma pesquisa e você não... Às vezes depois não vai atrás porque não anotou e aí isso acaba atrapalhando o seu entendimento depois do estudo, né? Eu estou devendo aqui essa parte. Quer falar algo, Júnior? Não, assim, eu li um bocado dos artigos que foi colocado, né, vendo como é o processo. Mas não cheguei a ter dúvida, porque eu acho que primeiro eu teria que entrar numa prática que eu vou, como é que eu vou usar, ou para que lado, assim, como isso na prática funciona, para poder eu aí aparecer as dúvidas. No momento eu não tenho nenhuma.
Então, a gente segue. Eu até, quando eu estava fazendo realmente, eu fui atrás, assim, o que é, né? O que eles dizem que é sociocracia. E no início eles trazem que era meio que como se tivesse sido criado a partir do senso comum, né? Fazendo que eles perceberam que os encontros eram feitos desse jeito. E aí depois eu achei uma definição, que é um conjunto de princípios que delineiam a distribuição do poder de maneira a fluir com a vida. Bem no iniciozinho ele traz essa definição realmente no material. Aí agora a gente vai estar entrando para o próximo vídeo, que é da tomada de decisão distribuída e geração de propostas. Aí é um vídeo um pouquinho mais longo. Uma coisa que é diferente sobre sistemas descentralizados com uma sociocracia em comparação a maioria dos sistemas de tomada de decisão e de governança, é que no nosso caso aqui a gente trabalha com autoridade distribuída. O que isso quer dizer? Isso significa que se você tem um círculo, né, ele tem total autoridade sobre o domínio que ele cuida. Então, assim, por exemplo, se você tiver um círculo ou um grupo de trabalho, né, que a gente também costuma chamar, que vai cuidar da comunicação interna, dentro do domínio desse ciclo estão todas as decisão sobre todas as mensagens que serão enviadas para a organização. Já se você, por outro lado, tem um círculo de regeneração, esse círculo vai tomar as decisões sobre, digamos, processos de resolução de conflitos para dentro da organização. Já se você tem um círculo que cuida de parcerias ou de aliados, ele terá totais poderes para tomar decisões em nome da organização no que concerne assuntos relacionados a essas parcerias, né? Então, cada grupo de trabalho vai tomar decisões dentro do seu domínio que afeta toda a organização. E dessa forma, as decisões ela é dividida em pedaços. E cada círculo fica responsável por uma parte das decisões das organizações e tudo fica bem cuidado, tudo fica bem encaminhado. E é isso que a gente chama de autoridade distribuída. E é isso que a gente objetiva fazer aqui. Então, veja como isso é diferente de ter uma diretoria, um board, que decide tudo e que pode até decidir sobre decisões que já foram tomadas antes, né? Então, desfazer o que os outros já tinham decidido. Então, seguindo essa nossa proposta, os círculos ou os grupos de trabalho, eles vão ser 100% empoderados para tomar suas decisões dentro do seu domínio de atuação. Então, como que a gente decide quem decide o quê? Bem, a gente tem essa definição porque otorgamos a cada grupo de trabalho um mandato. E aí, na sociocracia, o mandato ele é composto por 2 fatores que são importantes a serem adicionados na forma como vocês, como grupo, costumam trabalhar, né? E são eles o objetivo e o domínio, né? Então, o objetivo, isso é o que o grupo ele objetiva alcançar enquanto trabalha junto, né? Então, qual é o seu propósito compartilhado? E, por outro lado, o domínio, ele vai deixar claro o que cada círculo de trabalho cuida, né? E quem tem autoridade para decidir sobre determinado, né, tema, sem precisar consultar ninguém. Então, juntos, o objetivo e o domínio eles vão formar um mandato. E aí a gente escreve o que estamos fazendo. Então, o objetivo ele vai descrever o que estamos fazendo e o domínio as coisas que a gente cuida e sobre as quais a gente tem autoridade, né? Como, por exemplo, o círculo de redes sociais e a conta do Instagram. E são essas definições que estabelecem o contorno do círculo. E aí, além delas, é importante que o círculo também tenha bem definido quem são seus membros internos, né? Então, a gente sabe que isso não é muito fácil quando a gente está falando de organizações que trabalham com voluntariado, mas também é muito importante saber quem é que está dentro e quem está fora, porque a gente sabe como as coisas podem ficar caóticas
com pessoas entrando e saindo do círculo, né, do grupo de trabalho, sem muito comprometimento. Então, é realmente fundamental para uma tomada de decisões sadia e para uma operacionalização sadia, entender quem está dentro, quem está fora e quem pode tomar decisões, quem chega ali só como consultor, um critério consultivo, né? E aí, também vale dizer que ter contornos bem definidos, né, ter uma membresia bem definida, não significa que a gente tem contornos rígidos. Vocês, como grupo, podem se manter abertos a receber pessoas novas, assim, sempre quando quiser, mas é importante entender, estabelecer aí um processo sobre quem está dentro e quem está fora. Tá bom? E o que a gente vai fazer agora é ver como um grupo toma decisões, né? Então, antes disso, uma distinção importante a se fazer é que existem 2 tipos de decisões que um grupo toma. Então, decisões de governança e decisões operacionais. As decisões operacionais são aquelas decisões sobre tarefas que a gente vai tomar ao longo do caminho. Então, elas são tomadas ali uma vez, elas afetam apenas aquela tarefa, aquela situação específica. Mas, se você tem uma decisão que afeta demais casos semelhantes, mais pessoas ou mais papéis, né, que se aplicam mais de uma ocasião, isso significa, então, que a gente está tendo uma decisão de governança. E todo o grupo vai precisar ser incluído nessa decisão, né? As decisões de governança, elas são tomadas pelo consentimento. E aí, a gente tece uma base de acordos e políticas que permitam dar autonomia para as pessoas tomarem decisões operacionais dentro de suas responsabilidades, né? Dentro ali das responsabilidades do seu papel. Então, seguindo o exemplo do círculo de social media, né, de mídias sociais, sobre a proposta de fazer postagem nas redes sociais só com imagens. Essa é uma proposta, de decisão de governança, porque não é uma decisão sobre um único papel, uma única atividade. Agora, significa que todas as postagens vão seguir assim. Então, outras operações, outros papéis dentro daquele ciclo de mídias sociais vão ser afetados. Então, essa decisão só vai poder ser tomada se todos os membros do círculo concordarem com essa proposta. Um outro exemplo mais radical, num contexto familiar, por exemplo, seria dizer, imagine que seu filho ou sua filha liga para você no meio de um passeio e fala, será que eu posso ficar até mais tarde hoje? Posso voltar à meia-noite? Tá bom, você permite, mas claramente essa decisão só foi tomada para o passeio de hoje, né? Isso não significa que a partir de agora, seu filho ou sua filha ela pode ficar até a meia-noite todo dia na rua, né? Esse, no caso, já é um exemplo de decisão operacional, só vale para um caso. E já outro exemplo, uma decisão de governança seria se seu filho ou sua filha pudesse ficar sempre até a meia-noite na rua. Já num contexto organizacional, aí no seu coletivo, no seu grupo ativista, tudo começa com uma tensão, né? Com a percepção da realidade manifestada sendo diferente da realidade desejada. Então, quando eu vejo uma coisa que é diferente do que eu gostaria que estivesse acontecendo, isso é uma tensão para mim. E a partir disso, a gente vai formular uma proposta para encaminhar essa tensão. E o círculo, então, toma decisão por consentimento. Então, existem sempre essas 2 fases. A primeira é gerar a proposta e a segunda é tomar a decisão sobre ela. E existem várias formas de um grupo co-criar propostas de forma colaborativa. Vocês podem, por exemplo, fazer o uso de ferramentas de ideação, do design thinking, ou usar o uso de ferramentas de sonho em conjunto, do Dragon Dreaming, né? Mas aqui eu vou apresentar um formato co-criativo de geração de propostas. Claro que nem toda a elaboração de proposta precisa ser feita por várias mãos. Alguém pode simplesmente ver uma atenção e levantar a mão, eu tenho uma proposta para decidir sobre isso. Será que isso é aceito? Né? Alguém pode simplesmente apresentar uma ideia e o grupo decidir sobre ela, mas quando o problema é aí cabeludo, ou uma discussão é muito complexa, o processo colaborativo ele já vai permitir que a proposta seja mais assertiva e abrangente, né? Então, você pode acompanhar, vale dizer, né? Você pode acompanhar esse passo a passo na sua planilha de facilitação. E nesse formato, a gente vai fazer o uso aqui
formação de imagem e a modelagem da proposta. E em seguida a gente vai afinar a proposta para que ela seja aí clara e concisa. Bem, eu estava pensando que seria uma boa ideia para vocês, como grupo, começar a tomar a decisão num caso que realmente seja real aí para o círculo de vocês. Então, às vezes, em vez da gente pensar em mídias sociais ou em qualquer outra situação hipotética, vamos pensar em algo que esteja vivo aí para você. Por exemplo, o que acontece se um ou até dois ou até três de vocês não pode comparecer à sessão aqui de treinamento? E aí o que acontece? Ela é cancelada? Ela é reagendada? Ou vocês seguem com quem está ali na sala? Esse é um tipo de acordo bom para ser estabelecido, né? Já que a gente está começando os encontros. E não é uma questão de ser bom ou ruim, é um acordo para o bom funcionamento do grupo. E também para um bom aproveitamento desse curso, pensando na realidade, né? Nem todo mundo vai poder estar presente em todas as sessões, porque assim é a vida. Então, esse é um acordo de governança que é interessante vocês já terem estabelecidos. Então, como a gente vai fazer isso, né? Bem, primeiro, vamos fazer uma ou duas rodadas, apenas reunindo as dimensões sobre o que vocês poderiam levar em consideração para tomar essas decisões. Então, por dimensões, seriam quais são as diferentes considerações, preocupações em torno dessa questão, de ter ou não pessoas na sala para continuar a sessão. Por exemplo, uma consideração seria quantas pessoas estão ausentes. Outra consideração pode ser se eles estão completamente ausentes ou estarão presentes em parte da sessão, terão atrasos, né? Quanto que um atraso realmente impacta a sessão. Então, eu dei o exemplo aqui de duas considerações e eu convido vocês a fazer uma rodada onde adicionem na lista que eu acabei de começar, dimensões e preocupações de vocês aí como grupo. E você também pode comparar essa lista de considerações que está na seção recursos do nosso treinamento. Então, por enquanto, eu gostaria que vocês fizessem uma rodada, 1, 2 ou 3 rodadas, dependendo de quantas vocês precisarão, até que todos tenham dado suas ideias, suas preocupações. E escrevam, o importante também é escrever essas considerações, essas dimensões, em um lugar onde todos possam vê-las, né? Vocês vão estar completos nessa etapa quando todos concordarem que a lista está boa o suficiente, né? E aí a gente segue para o próximo vídeo, para o próximo passo, quando vocês tiverem reunido todas essas considerações. E aí voltem aqui quando terminarem essa. Esse foi um vídeo um pouquinho mais longo, né? E aí a gente já vai ter que tomar algumas decisões. Se vai ser de governança operacional, acho que a gente só vai saber quando for dada a proposta, né? Eu não entrei pelo e-mail da Federal. Aí esse vídeo vai acabar, eu vou criar outro vídeo. Eu ia propor você gerar já um outro link e mandar lá no grupo. Ou será que a gente pode entrar nesse mesmo? Eu não sei se funciona assim. Eu já cheguei a usar assim. Talvez fosse o caso de já criar um outro e aí a gente já sai e entra lá no outro link e a gente já começa já direto ao ponto, com as nossas ideias aí para essas tais de dimensões. O que vocês acham?